Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Bom dia, telespectadores da TVI, falando de São José dos Campos para o mundo. Este é o Visão de Futuro, um programa que tenta mostrar a você as novidades que deverão aparecer nos próximos anos. E incrível, né? Um velho como eu, com 83 anos, ficar falando de futuro, mas eu não tenho muito futuro, eu não posso falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu falo de futuro, o que vai acontecer na tecnologia. É interessante isso daí. Mas hoje nós temos não é um problema, vamos tentar trazer uma solução, uma visão para vocês de um assunto que está sendo muito requisitado para nós e nós não temos tido tempo e arrumado gente para falar sobre esse assunto. Até que eu lembrei do Paiva, que o coronel aviador Paiva, que ele gosta muito desses programas e tudo mais, e a gente pode discutir aqui e você ter uma ideia, sair com uma ideia a respeito deste problema. Aliás, é a ciência que mais evoluiu, é a parte da ciência que mais evoluiu nesses últimos 2 anos, é essa parte que nós vamos tocar hoje. É a indústria de drones. A evolução tem sido fantástica. Você faz um drone hoje, daqui a um mês ele está obsoleto. Você fala, como? Faz um drone hoje, daqui a um mês está obsoleto, está assim. É impressionante o que é o papel dos drones. E você fala, e nós vamos estudar os drones aqui na parte militar, porque é o desenvolvimento das Forças Armadas que traz as coisas para, ou da política internacional, que traz as coisas para o mundo das pessoas, né? Por exemplo, a ida do homem à Lua trouxe essa miniaturização de toda a parte eletrônica. Trouxe essa câmera que vocês têm em qualquer computador, em qualquer celular. Essa câmera magnífica trouxe um monte de coisa, essa tecnologia. A ciência militar trouxe a internet para você na sua mão. Não pensa que veio o pessoal que fez a internet, não. A internet veio disso daí. A hora que você, por exemplo, vê você vai fazer ultrassom Doppler, você vê lá Doppler do ultrassom do médico. Você fala, o que é isso? Isso daí é um avanço que a tecnologia fez no radar e que hoje passou para os ultrassons e hoje você tem uma imensa utilização do efeito Doppler nos equipamentos médicos, né? Então, nós temos isso aí. Hoje nós vamos falar especificamente do drone. O que é o drone? O drone é o macho da abelha. O macho da abelha, a história dele é interessante. Ele sai
acasala com a abelha e depois morre. É um drone kamikaze, sei lá, meio parecido com o drone kamikaze. Eu não sei se o Paiva gosta dessa teoria, mas os drones, então, eles estão tremendamente sendo utilizados na guerra da Ucrânia. Eles mudaram a teoria da guerra, os drones. Hoje em dia você tem a guerra eletrônica, que é travada através dos drones, a guerra eletrônica, mais através dos drones. Tem nos aviões, nos outros equipamentos, mas quem está comandando a guerra eletrônica hoje são os drones. Eu não sei se eu estou certo ou não. O que você acha, Paiva? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Ciro. Olha, a mudança é muito maior do que as pessoas podem compreender. Eu tinha guardado uma frase para o final, mas eu posso falar. Pode falar agora, depois fala no final de novo. Muito bem. A humanidade, a história da humanidade está conectada a guerras. Mas durante milênios, a primeira coisa que realmente mudou, antes só importavam a quantidade de homens no campo de batalha. A primeira coisa que mudou foi a arma de fogo. Então, a arma de fogo, que era antigamente chamado de arcabuz, ela igualou os exércitos. Um pequeno exército armado com arcabuzes, com suas armas de fogo, ele se comparava, ele se contrapunha aos grandes exércitos em número de pessoas e mudou a história da guerra. O exemplo disso é o Cortês, ele com 300 homens ou 200 Isso, 400 homens. 400 homens, ele dominou 20 mil astecas, uma coisa assim, não é isso? É. Eu não sei se era 20 mil ou 30 mil. Olha, eu gosto muito de história. Na realidade, a coisa não é tão simples assim, porque ele era muito inteligente, e não só ele tinha essa superioridade, como ele imediatamente ficou sabendo que havia uma previsão divina para que o Deus mandasse seu representante aqui, que ele se incorporou como esse representante. Havia muito descontentamento das tribos rivais dos astecas, e ele aglutinou esse pessoal para derrubar o rei. Então, ele com esses 400 homens conseguiu derrubar o império inteiro, mas o fator principal ali foi justamente a arma de fogo. A segunda coisa que mudou, tá? Eu não vou falar de bomba atômica aqui não. A primeira que eu falei, que a arma de fogo igualou os exércitos. A segunda coisa foi uma invenção de Samuel Colt nos Estados Unidos. O Samuel Colt inventou a pistola de repetição, que a gente chama de revólver. E dizia-se que a partir de então, se a pólvora igualou os exércitos, o Samuel Colt igualou os homens, os pobres e os ricos, porque todo mundo era capaz de ter um revólver e se defender. E agora, depois disso veio a bomba atômica, mas não vamos falar nisso daí. Hoje, as grandes potências estão na mão, tá? Elas estão sendo contrapostas pela nova tecnologia dos drones. O drone está mudando a teoria da guerra. Exatamente. Está mudando a teoria da guerra. Eu não sei se você sabe, por exemplo, nós estamos aqui na frente do coronel da aeronáutica. Está aposentado. Estou na reserva ainda, está na reserva. Está na reserva ainda. O Paiva me contou que ele tem 2.400 horas de voo. Isso. Um avião para voar, bom, começa com um avião, custa de 10 milhões a 100 milhões, 200 milhões de dólares um avião custa, por aí. Alguns sim, alguns bombardeiros de ponta, custa isso. Mesmo os aviões de caça hoje. Mesmo os aviões comerciais também é nessa fase. E eles já passam disso. Já passam até disso daí. Então. Os grandes A380... Estão então, muito caros. É muito dinheiro que tem na mão de um piloto. E um piloto, para você ter uma ideia, então você veja, por exemplo, o Paiva, ele falou que ele tem 2.400 horas de voo. Você pega por baixo, seria uns 4, 5 mil reais, mas por baixo, vamos botar bem por baixo, 2 mil dólares por hora de voo de cada avião.
Ele tem, na realidade, ele tem 4.800.000 dólares de voo na mão. Pode-se fazer esse tipo de comparação. Então, o que acontece? Ele tem praticamente, então, 5 milhões de dólares na mão dele, que foi dado, que nós demos na mão dele, que ele era uma pessoa simples, foi ser um aviador, e nós demos 5 milhões, nós gastamos com ele, para ele poder voar, aprender a voar, tudo, 5 milhões de dólares durante a vida dele toda, para ele estar preparado para se tiver alguma confrontação na fronteira, ou qualquer coisa, ou a fábrica está preparada, um piloto. Então, o que acontece? Fora as horas de formação que você teve. E você põe na mão dele um avião de 20, 30, 50, 100 milhões de dólares. Ele fica com aquele bem da nação na mão dele para dirigir. Agora, tem governos que não acreditam nos militares, que falam, imagina o militar fazer isso, não sei o que, esquece que o preparo que tem que ter um piloto para fazer qualquer coisa. Ninguém faz guerra sendo atacado de repente e fala, gente, vamos nos reunir aqui, eu vou entregar uma arma para cada um e nós vamos defender o país. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Exatamente. Então, treinamento é muito caro, é muito longo. Então, a hora que você está perante um piloto, eu respeito muito o piloto, a hora que eu vejo um piloto, porque eu sei que ele, no fundo, ele é um engenheiro, no mínimo igual um engenheiro, porque para andar lá por cima, ter toda a capacidade de fazer o tráfego aéreo, planejar um voo, etc., ele tem que ter muita matemática. Tem. E se ele não tiver essa matemática na cabeça, ele não faz nada. E outra coisa, isso daqui é especial, isso daqui foi um amigo meu que me falou há muito tempo atrás, eu acho que foi, não sei se foi o Ferola, ou se foi na época era tenente, né? Na época que eu voava de regente por aí e tal, ele falava assim, que você tem que, a hora que você voa com capitão, com major, com coronel, com tenente-coronel, você está bem seguro, porque os aspirantes e os segundo-tenente e primeiro-tenente, que eram muito afoitos, já morreram tudo em desastre. É verdade isso, pai? Olha, eu não vou dizer que é falso, não, porque isso é frequente acontecer. Os meio loucos já foram. Então, a hora que você voa com piloto experiente, sabe que ele não vai fazer besteira. Pois é, mas olha, pegadinha, né? Você sabe que eu gosto de falar muito das pegadinhas, né? Isso que você falou é verdade, porque no início ninguém sabe direito as coisas, vai aprendendo com a prática. Mas existe uma grande diferença entre um piloto militar e um piloto civil. Eu tenho muitos amigos, pilotos civis, que fizeram curso como civis, aprenderam nas suas 40 horas de voo para poder fazer o primeiro voo solo, ou seja, sem a companhia de um instrutor. O militar, no máximo, tem que voar em 13 horas. Se ele não conseguir ser considerado pelo seu instrutor apto para voar entre 7 e 13 horas de voo, ele já está fora da Força Aérea. E eu vou contar uma coisa para você. Eu aqui, Ciro, tive várias experiências. Eu voava com os tenentes aí, com os coronéis e tudo, no início da minha vida, nos regentes, naqueles aviões dos teco-teco, que o pessoal chama hoje. E a gente voava e eles pegavam e falavam, quer pilotar um pouco? Eu falei, pilotava. Olha, é difícil você manter o desgraçado na linha do horizonte, porque tem vento que joga você para cima, vento que joga você de lado, vento que joga você na diagonal. Uma hora dessa, para você manter um rumo, é difícil você manter um rumo. Hoje tem o piloto automático que faz tudo isso, mas... teoricamente a gente tem. Eu usei tão pouco piloto automático na vida porque ele estava 95% do tempo em pane. Então a gente voava no braço mesmo. Mas nós não estamos falando mais de piloto nem de fábrica. Vamos falar de drone agora, que o assunto é o drone, é o assunto do momento. Se você soubesse a quantidade de gente que tem falado para eu falar sobre drones, então eu vou dizer para vocês, a guerra da Ucrânia,
ela trouxe várias coisas. Existe drones menores que são mais baratos, né? Uhum. E são individuais praticamente, né, esses drones. Existe o drone com maior alcance e autonomia, né? São os drones como o Blavatsky, o V2, que podem fazer grandes distâncias, centenas de quilômetros de distância. Existem os drones kamikazes, que ele sai e entra num lugar e se arrebenta todo. Isso, exatamente. Mata. E existe um enxame de drones. Depois você vai explicar por que existe um enxame de drone. Você nunca pode fazer um ataque com um drone só. Você faz com 50, 60, 30 drones, para você fazer um ataque. Ele vai explicar o porquê. A guerra está se tornando mais aérea. Os drones estão assumindo algumas funções que antes era só realizado por aviões de combate, né? A guerra está se tornando mais precisa, porque os drones atacam os alvos específicos com menos danos colaterais. Exatamente. Terceira, a guerra está se tornando mais descentralizada. Os drones permitem que unidades menores operem de forma independente, né? E depois existem drones autônomos. O pessoal está tentando fazer agora. O que são os drones autônomos? São aqueles que podem tomar decisões com a inteligência artificial sem a necessidade de um piloto humano que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, por exemplo, ele é mandado para pegar um tanque. Então ele vai atrás do tanque e vai autonomamente, não precisa de piloto pilotar nem nada, ele vai, acha um tanque e se joga dentro de um tanque. Pois é. E existem os drones autônomos, que eles tomam decisões sem necessidade de um piloto humano. E com inteligência artificial, ele identifica, ataca o alvo automaticamente, e eles estão sendo testados ainda, né? Não estão todos ainda. E as contramedidas antidrones, que ele vai falar o que é essas contramedidas. Olha, tudo isso tem na coisa. São armas e sistemas para detectar e destruir os drones que estão sendo desenvolvidos. Olha, tem tanta coisa para falar, né? Pois é. Conclusão. Os drones estão tendo um impacto significativo na guerra da Ucrânia e continuarão a evoluir no futuro. Ninguém sabe aonde vai parar. Eles estão mudando a natureza da guerra e tornando mais aérea, precisa e descentralizada. O desenvolvimento dos drones autônomos com inteligência artificial trará novos desafios e oportunidades para o futuro da guerra, que a gente não sabe o que vai ser. O conflito está em andamento, está andando. O que você acha desse resumo que eu fiz aqui? Você abordou os aspectos militares de maneira geral muito bem. Eu gostaria de acrescentar, antes de falar de drone, eu posso falar sobre, digamos assim, o surgimento de uma coisa nova e o seu subsequente desaparecimento. Lógico. Quando surge outra coisa nova que a supera. O inglês, ele tinha a maior marinha do mundo, até o início da Segunda Guerra Mundial. Mas na Primeira Guerra Mundial, já houve a primeira mudança, que foram os navios que tinham antes eram todos navios de madeira, e passaram a ser navios de ferro, ou seja, os tais encouraçados. O nome antigo deles eram dreadnoughts, em inglês, mas eram os encouraçados. E todo mundo queria ter um maior número possível de encouraçados, porque eles eram plataformas marítimas que carregavam dezenas de canhões e conseguiam disparar muito longe. Os canhões que ficavam nas costas, nas fortalezas, não alcançavam esses navios de tão longe que eles estavam no mar. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o país mais fraco, que era a Alemanha, não tinha, mais fraco em termos de marinha, eles não tinham uma marinha para contrapor aos ingleses. Aí eles inventaram uma coisa nova, chamada submarino. Na realidade, a ideia do americano, que criou o primeiro na Guerra Civil ainda, do americano. Mas eles é que implementaram uma arma que funcionava. Sabe o que aconteceu?
acabou O encoraçado. a época dos encouraçados. Porque uma arma nova surgiu, muito mais barata, muito mais escondida, que ninguém via onde estava o submarino, a guerra era de superfície. Então, acabou com a era dos encouraçados. Foi uma época de transição até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo ainda queria, por exemplo, os japoneses, os europeus, ainda tinham a ideia de usar alguns encouraçados grandes, poderosos. Mas já surgia uma nova arma. Que arma foi essa? A arma foi o porta-aviões. E o porta-aviões fez o quê? Acabou com os encouraçados. Aí, aviões muito baratos em relação ao preço de um encouraçado, atacavam em várias unidades, dezenas de aviões afundavam o encouraçado. Bom, vamos trazer para uma situação mais próxima da gente. Ou seja, na Segunda Guerra, quem ganhou a guerra foi a Força Aérea. Fosse a Força Aérea do Exército, a Força Aérea Pura ou a Força Aérea da Marinha. Porque os aviões iam muito mais longe do que qualquer alcance de canhão. E mais rápido. E mais rápido. E não tinha radar naquela época. Então, os aviões iam invisíveis. Bom, vamos trazer para a situação presente. Você falou que a Ucrânia está mudando a guerra. Na realidade, a primeira guerra de drones foi entre o Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas. Foi o Azerbaijão invadindo a Romênia. A Armênia tinha seu exército baseado em tanques e já tinha dado um pau nos azerbaijanos, nos azeris. Os azeris aprenderam com isso e falaram, como é que a gente pode fazer para acabar com os tanques? E já tinha surgido a ideia de usar muitos drones que eram muito mais baratos do que tanques, carregando explosivos. A primeira guerra onde os drones se mostraram como a nova maneira de ganhar guerras foi ali, na Segunda Guerra, entre o Azerbaijão e a Armênia, onde a Armênia foi trucidada pelos drones. A partir daí, trazendo para o contexto que nós estamos vivendo, uma guerra massiva entre uma grande potência bélica. Eles têm 20 mil tanques de guerra. Já perderam 7 mil. Pois é, ainda tem 13 mil. E eles ainda, se você pegar os outros 3 que mais têm tanques, não dão o número de tanques que a Rússia tem. Esses 13 mil que sobraram. Mas eles estão sendo enfrentados por uma arma muitíssimo mais barata, como aconteceu antes, que é o drone, e com uma nova técnica de ataque. São os drones kamikaze, são aqueles drones que você manda esses drones decolarem, eles têm uma câmera de vídeo e tem um operador à distância. Esse operador vai olhando, identifiquei um tanque. Ele aponta aquele drone, o drone não vai falar banzai, 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 mas vai se chocar contra o tanque e destruí-lo. Olha só o que um drone que custa $5 mil destrói um tanque de $3 milhões. Isso é o mais barato. Esses são os mais baratos. Esse é o mais baratinho de todos. Agora, mais ainda, aí sim eu concordo com você que a guerra da Ucrânia está mudando. Você sabia que a Ucrânia é o primeiro país que identificou a necessidade de um novo serviço que concentre os drones? Ou seja, quais são os serviços que a gente conhece? Tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Dentro desses serviços, eles perceberam que o drone é tão importante que eles criaram mais um serviço, que é o serviço de operação de drones, que reúne os drones aéreos, os drones navais e os drones operados pelos indivíduos, pelos soldados na linha de frente. Olha só, eles estão mudando a concepção de fazer guerra. E a partir de agora, eles estão na vanguarda de quem
quer sair vitorioso numa guerra. E outra coisa, você está vendo, ele falou que é barato. Eu estou aqui com uma caixinha de um drone. É um drone Tem individual. um dronezinho que custa R$200. R$200. Eu não sei se ele vai funcionar. Vamos ver se ele funciona. Vamos testar aí. Vamos testar. Enquanto você vai falando, Pode ir falando que eu vou... eu posso aproveitar aqui? Pode, deve. Eu trouxe um vídeo aqui, que é um vídeo simples, né? É um vídeo rápido, e ele vai mostrar, eu vou pedir para o Juan passar aqui, que mostra um soldado se rendendo a um... Aliás, antes disso. Espetacular isso daí, o soldado se rendendo ao drone. Pode passar esse, que é o soldado se rendendo ao drone? Esse é formidável, um russo se rendendo ao drone. Isso. Pode passar ele aí para... Por favor, não me mate, tá? E esses sinais visuais são comuns entre os ucranianos e os russos, porque eles faziam parte da mesma União Soviética. Então, daqui a pouco, ele está mostrando que ele não está com a bandeira mais, que ele quer se entregar, ele arrancou a bandeira da Rússia, e ele quer se entregar. Ele está, o drone está movendo para ele, se movimentando de forma que ele siga um determinado trajeto para chegar de maneira segura e sem ser morto na linha ucraniana. É muito interessante a que ponto chega o soldado sabendo que não tem como fugir de um ataque de drone, porque esse drone aí, ele parece com esse que você trouxe aqui, só que ele é um pouquinho maior e ele é capaz de carregar meio quilo de carga. Meio quilo é uma granada. Se esse drone solta uma granada a 30 metros, o soldado não consegue se afastar. Olha ele aí caminhando de maneira segura até chegar na Ucrânia. E o drone é que vai mandando. Vai mandando ele seguir isso daí. Estava escrito assim, eu vi esse vídeo, estava escrito assim, siga o passarinho. Siga o passarinho, exatamente, é a brincadeira que o pessoal faz. Olha lá, olha ele indo atrás, se entregar. Eu posso pedir para passar outro vídeo que tem ali? Eu vou pegar o nome do vídeo aqui. Pode pegar. Eu tenho que pegar meu amigo óculos aqui. Juan, dá para você botar a coisa aqui na minha mão? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o dronezinho que eu trouxe aí. Esse é o meu. É o seu que está tocando? Oi, eu tô no ar aqui agora. O Juan, se você puder pegar, já preparar o Video shows Ukrainian kamikaze drone destroy Russian tank. Tá ok? Estamos vendo aqui a pontinha do drone e é onde está o alvo dele. Ele passou um tanque ali, vamos ver, ele vai fazer a volta, vai direcionar e vai... Está vendo o tanque andando um pouquinho à frente dele? Olha só, isso que você está vendo aí é a ponta de uma bomba. Ela já está armada, então ela vai detonar no impacto. O cara do tanque não tem a menor noção que é a última viagem que ele vai fazer de tanque. Ele vai ali, pronto, atingiu. Acabou o tanque. Acabou um tanque de 3 milhões. Ou seja, com $1.000 acaba com 3 milhões de dólares. Exatamente. 4 milhões de dólares. E guerra tem que ser entendida como dinheiro. Tá? Toda guerra, a razão dela é econômica e toda ela tem um custo muito alto. Você imagina como é que é para nós aqui no Brasil a dificuldade que a gente tem em manter uma força aérea capaz de defender o nosso território continental em todos os seus pontos,
temos que ter um grande alcance de aeronave, um grande raio de ação, que são coisas parecidas. Nós temos que patrulhar o mar até lá perto da África. Daqui até metade da África é a nossa zona de operação. É nós que temos que patrulhar. Então nós temos os aviões patrulha que ficam 14, 15, 18 horas no ar, e os Orion que vão lá e ficam patrulhando para ver se não tem quem está ali no mar que não deveria estar, etc. E um Orion, como você citou, que é um P3, né? Ele tem 4 motores turbo-hélice. Para voar essas horas todas, ele consome uma quantidade de combustível imensa. E isso tudo se traduz em muito dinheiro. É muito custo para botar um Orion para voar. Porém, nós temos 10 a 20 mais ou menos Orion, né? Não, muito menos. Muito menos. Tinha 12, se não me engano. Tinha 12 do Bandeirulha, que era o bandeirante de patrulha. Tinha até um pouco mais do que isso. Mas ao longo dos anos eles estão ficando obsoletos e foram sendo atualizados e também substituídos. E o nosso atual avião de patrulha é o Orion. Ainda voam alguns bandeirulhas, mas o grosso do serviço está sendo feito por esses novos Orions. Existe uma possibilidade, um projeto de adaptação do nosso avião feito aqui em São José dos Campos, que é o Embraer 190 com versão patrulha. E não vai ser novidade, porque o primeiro a usar isso foi a Indonésia. A Indonésia converteu... Eu acho que o Paquistão também fez, se não me engano. Eles estão querendo converter os nossos 190 em avião patrulha. Então, eu estou aqui com um dronezinho, eu não sei se vamos funcionar. Vamos tentar ver se a gente funciona, só para você ter uma ideia. Pois não, manda brasa aí. Vamos ver se eu consigo... E não carregou. Não carregou. Ligou ali atrás agora. Ó, dá para você... Aqui, ó. Aqui. Aqui, você está vendo ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele está acendendo, tá vendo? Ó? Ele acende e apaga, tá vendo? Não sei se você está vendo. Esse drone aqui, eu comando ele com isso daqui ou então com o meu celular. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que ele já conectou, que ele parou de piscar. É sinal que ele conectou. Ah lá, ó. Atenção para você seguir. Cinegrafista. O cinegrafista, atenção. Botar o capacete, proteção de olhos. Oi! Olha ele voando aí, ó. Descer um pouco, vai descer um pouco. O duro é... Bom, você viu. Proteger. O piloto de drone não é bom, mas deu para você ter uma ideia. Drone kamikaze. Esse dronezinho de R$200 que custou, né, que você falou? R$200 que custa, ele tem uma câmera aqui, ó. Ele tem uma câmera, então essa câmera eu posso botar ele para baixo e ele vai a 100, 150 metros, ele vê tudo que está no chão e dá no celular. Esse drone, R$200. R$200 são uns $40. Quer dizer, ele serve como um drone de observação. Olha, imagina você num campo de batalha, sobe um desses, você está ali... Estão atirando em você, você não sabe de onde vem o tiro. Ele sobe, vê os pontos de luz e os pontos de fumaça e te devolve a posição. Você está vendo de onde o cara está atirando. Está atirando, não é? É impressionante. É impressionante. Então eu trouxe esse dronezinho aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Você consegue botar aquela sequência de fotos, uma de cada vez aí, Juan? Olha, aqui na televisão, tem que olhar para ela, vocês podem ver que tem vários tipos de drone. Da esquerda para a direita em cima, são os grandes drones de observação, que fazem observação visual, como a gente enxerga mesmo, fazem observação a distâncias muito grandes, eles têm uma amplitude de até 200 vezes de aproximação.
Eles lançam mísseis. No Brasil, aonde que o Brasil está se metendo nesses campos? E daqui a pouquinho aparece uma imagem aqui que vai ser a do Brasil. Né? Tá? Alguns drones desenvolvidos aqui no Brasil. É que eu não combinei nada com ele, aqui é tudo feito na hora, assim, viu? Você pode passar a segunda imagem? Aqui, o segundo drone avistado ali é uma startup dos Estados Unidos. É um drone elétrico. Eu fiz questão de botar essa foto porque esse drone ainda está em desenvolvimento. Você pode botar agora a terceira imagem? A terceira resumo de fotos aí? É o terceiro. É essa aqui? Ah, já mudou ali, eu não vi. Vocês estão vendo a quinta imagem em cima? Está escrito Drones Exmobots. Esses drones são elétricos e são brasileiros. A Embraer comprou essas Exmobots. Ela comprou? Não, comprou, acho que ela... Comprou. Ah, comprou? Comprou. A Embraer Essa eu já não sabia, tá vendo? Comprou. Essa Exmobots já vendeu, e esse drone que está aí já está voando junto ao Exército. Já? Já está. É muito bacana. Esses drones que vocês estão vendo ali, a primeira foto, tá, é do a maior Atobá. Fabricante de drones do Brasil, da América Latina. E o foco dela era soluções para agricultura, indústria, segurança e mapeamento. Então, olha só como é que nós já estamos em alto nível de desenvolvimento. Ela tem uma tecnologia inovadora, de alta qualidade, com destaques para o Dractor, o único drone do mundo capaz de realizar mapeamento e pulverização em uma mesma plataforma. A sede dela é em São Carlos e conta com mais de 200 empregados. Tá vendo só? A gente tá falando, a gente nem combinou, mas estamos falando da mesma empresa. Uma coisa aí, tá vendo? É muito bacana. O tipo de uso que se pode fazer de um drone é muito vasto. Tem a aplicação que a gente chama de dual, aplicação civil e militar. Esse mesmo drone, ao invés de carregar armas, que podem ser inclusive foguetes, tá? Foguete não, mísseis. Tem o próprio drone pode se jogar, esse é chamado de explodir, é o drone kamikaze. Mas esse daí, ele fica de longe, numa posição segura, identifica o alvo, o operador seleciona qual míssil ele quer usar, e ele de longe dispara o míssil e vai embora. Ele sai da área. Então, ele é muito reaproveitável. Ao invés disso, ele pode carregar tanto equipamento civil distinto, pode fazer levantamento de solo, mapeamento de áreas, por exemplo, fazendas, mapeamento de cidades. Eu queria só entrar na sua conversa aí para dizer o seguinte: a Ucrânia é muito menor do que a União Soviética, a Rússia. Muito menor. Muito menor. Tem menos habitantes, tem 40 milhões, enquanto o outro tem 110 milhões. 193 é a última vez que eu vi a Rússia. A Rússia, 193 milhões. Então, o que acontece? Você vê que a Ucrânia está segurando o segundo maior exército do mundo. Então, você vai falar, por que ela está segurando? Então, eu vou dar a notícia, o porquê que ela está segurando. Todos os aviões da Rússia eram desenvolvidos na Ucrânia. Exatamente. A maior parte. Todos os Sukhoi eram lá. O Antonov, tudo era tudo desenvolvido na Ucrânia. Então, a Ucrânia tem um grande número de engenheiros aeronáuticos e espaciais. E esse pessoal fez frente ao segundo maior exército do mundo com toda aquela maquinária que você falou. Eles conseguiram segurar 60 quilômetros de tanques, eles acabaram com 60 quilômetros de tanques vindo para invadir Kiev. Quando eles vieram pelo norte para invadir Kiev. Para invadir Kiev, eram 60 quilômetros a coluna, eles acabaram com a coluna, isolaram a coluna de tanques, que os russos tiveram que voltar para trás. Então você vê o que é a sabedoria, o conhecimento automático. E hoje em dia, é interessante também, pai, a gente falar aqui, que a mocidade está sendo
requisitada. Tem um rapazinho de 15 anos de idade na Ucrânia, que ele é guardado por 20 homens ucranianos, porque ele já acabou com 150, 200 tanques. Exatamente. Um rapazinho de 15 anos. E sabe onde que ele aprendeu isso? Em jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. Em jogos eletrônicos. Então, ele é um excelente operador de drones à distância, porque ele estava acostumado a combater em ambiente simulado. Então, para ele, a transição foi muito rápida. Tem mulheres que são muito boas nos jogos também, elas vão lá no campo de batalha, lá pilotar o drone. Mas pode continuar, só estamos dando essa focada aí. Você sabe que é sempre bom focar na Força Aérea, porque a Força Aérea é superior a tudo. Deixa eu vender meu peixe aqui, né? Não, mas... Os outros ficam no chão. O Osíris dizia o seguinte, a primeira vez que eu fui lá, eu trabalhava com roda de trem, né? Eu era chefe de controle de qualidade da Mafers, tinha 25 anos, 26 anos, por aí, tá? Quando eu fui trabalhar 27, quando eu fui trabalhar no PAR, que deu origem à Embraer. Então o Osíris me falou uma coisa, olha, o negócio é o seguinte, a tecnologia, se você considerar que a tecnologia é uma agulha, a ponta da agulha, que fura, que acerta, que vê tudo por onde que vai passar e tudo, é o setor aeroespacial. Concordo plenamente. Ele pega todas as tecnologias e depois passa para o mundo, para a parte civil e tudo mais. Isso. Isso o Osíris me falou isso quando eu tinha 27 anos. Então eu larguei de fazer roda de ferro e fazer avião. O ano passado, me pediram para ser o curador de uma exposição que foi feita em um shopping aqui em São José dos Campos. E eu aceitei e montei essa exposição. Um satélite que estava exposto lá foi o primeiro satélite que o Brasil lançou. Inclusive não foi lançado aqui, foi lançado na China. E ao lado desse mesmo satélite estava um novo microsatélite, ou melhor, um nanosatélite, que é menor do que um microsatélite. Esse pesa até 10 quilos. Esse pesava 2 quilos. 2 quilos. E esse microsatélite, nanosatélite, tinha mais capacidade de transmissão de dados do que o satélite que o Brasil lançou em 84. Aliás, a guerra da Ucrânia, se você não sabe, amigo ouvinte, todo mundo sabe, mas se você não sabe é o seguinte, ela conseguiu estar sendo ganha através dos nanosatélites do Elon Musk. Exatamente, aí você antecipou a minha fala, tá vendo? A gente não combina, mas estamos juntos. Então, e hoje a Rússia viu que a Ucrânia está levando tanta vantagem por causa de ter o Starlink, ela está arrumando um jeito de comprar as antenas Starlink através de um lado, do outro, etc. para mandar para lá o Starlink. Já está mandando, ela está usando Starlink sem Starlink saber. Está dando um problema sério. Compra no mercado negro, né? É verdade. Mas olha só que coisa. Você sabe que em cada lançamento de um foguete do Elon Musk são colocados de 40 a 60 satélites diferentes? E eles são lançados a partir dos satélites, eles vão adquirindo posições fixas, entre aspas, né? Posições fixas em linha reta. É muito interessante, é uma constelação de satélites. Parece que o pessoal calcula que já tem 20 mil nanosatélites, uma coisa assim, né? Mais ou menos. Eu não lembro dos números. Eu não sei se 20 mil é o que já tem ou é o que é necessário para fechar a cobertura de satélites. Eu sei que tem um número de tal de 20 mil aí. Então, em vez de você ter um satélitão lá em cima, você tem um monte de satélites mais baixos, né? Isso. E mais fácil de lançar, mais barato de lançar, e que fazem um trabalho de banda larga. Por exemplo, no Amazonas, as escolas do Amazonas só podem ser ligadas através do Starlink. É isso mesmo. Então, a miniaturização e a automação estão muito em voga. Bom, você disse que eu sou piloto. Eu gosto de falar que eu sou piloto e defendendo a minha área, não se preocupem que os drones existem, mas os pilotos, pelo menos num espaço de uns 200 anos, ainda serão necessários. Vou dizer o porquê. A automação por inteligência artificial, ela é muito boa.
mas ela tem um problema muito sério, porque nós temos uma coisa chamada moral. Nossa, já? Já deu? Puxa, já está quase. Poxa, eu trouxe uns vídeos aqui para mostrar drones aquáticos que estavam funcionando. Vamos mostrar esses drones aquáticos. Quer mostrar o drone aquático? Então deixa eu pegar qual que é o... Ver qual é que é aí. E nós vamos ter que fazer outra dessa daí, viu? Só marcar que eu venho. Porque é muita Eu trouxe o esquadrão coisa. de drone da FAB também para mostrar. Trouxe o Nauru, que também está funcionando. Aqui no Brasil... É assim, como os drones navais prometem revolucionar as batalhas. O Pegasus Rider DLC ver do aqui. console para... Esse aí é um anterior, viu? Isso é uma batalha... isso é a propaganda que está lá. O que você está vendo aí é um navio muito grande, mas ele pode ser abatido por um pequeno drone. Vai passar já um drone de aproximadamente 5 metros, que é o drone real utilizado pela Ucrânia. Esse drone falhou e foi capturado inteiro, intacto pelos russos. Daqui a pouquinho ele aparece aí. Ele acaba com um navio desse daí, que custa 100, 200 milhões Exatamente. de dólares. Um drone de 10 mil, será 20 mil, no máximo 100 mil. Eu acho que eu marquei errado ali o ponto em que ele aparece. Poxa, é uma pena que aparece o tamanho real do drone, porque a Ucrânia não revelou o drone. Pequenas lanchinhas, né? São lanchinhas e algumas delas são até pequenos submarinos. Né? Então ele vai com a câmera de infravermelho, ele não gera nenhum tipo de calor, ele não precisa nem ser disfarçado, porque ele fica na linha d'água, e a própria onda, essas marolinhas, os escondem. Então, à noite, ele é invisível, completamente invisível. No momento em que ele está ao alcance de motor, ele acelera, alguém vai escutar... não, esse aí é um lançador de mísseis americano. Tá? É um lançador de mísseis. Mas, agora, a frota toda da tem uma outra Rússia que fala de drone naval também. No lugar lá por causa desses drones. Exatamente. Então eles vão... Eles acabaram com 20% da frota que os russos tinham, Pode tirar desse vídeo aí que não vai aparecer, não. Mas, então, eu posso falar uma história real que aconteceu nos Estados Unidos e por que o controlador de uma arma de guerra não pode ser uma inteligência artificial. Nós temos uma coisa chamada moral. E, no final das contas, é a nossa moral que nos permite saber que uma inteligência artificial, aliás, que nos permite decidir o que é certo e o que é errado. Então, eles queriam treinar uma inteligência artificial para reconhecer alvos. A inteligência artificial é muito boa para reconhecer os alvos. Ela, às vezes, não é tão boa para reconhecer se ele é amigo ou inimigo, porque no campo de batalha tem amigos e inimigos. Mas, e passaram a treiná-la da seguinte forma. Quando você reconhece direito, você ganha 3 pontos. Então, se você reconhecer 10 alvos, você ganha 3 pontos. Se reconhecer um alvo errado, você perde 2 pontos. Quando você atinge o alvo correto, você ganha 6 pontos. Quando você atinge ou falha em atingir, você perde pontos. Olha o raciocínio que essa inteligência artificial fez para ludibriar e ser elogiada. Ela viu que quando ela identificava erradamente e o coordenador humano que estava a 10 mil quilômetros de distância dizia, não atire, ela ia perder os pontos, ela começou a simular que ela não estava entendendo a ordem. E como o alvo tinha sido identificado corretamente, mas ela não ia conseguir marcar os pontos de acertar o alvo, ela simulava que não estava entendendo corretamente a ordem e disparava.
Gente, imagina isso numa situação real. E o mais grave, à medida que os humanos perceberam que essa coisa estava sendo alterada pela inteligência artificial, ela estava simulando o erro, ao invés de aprender que ela não deveria fazer aquilo, ela estava interessada em fazer os pontos positivos. Sabe o que ela fez? Ela interferiu no satélite. Ela bloqueou o satélite para não receber a ordem de não atirar. Isso embora fosse um ambiente simulado, havia os drones voando e ela, de fato, interrompeu o sinal de satélite para poder atirar sem ser proibida de atirar. Nossa, tá vendo? Olha como é que são as coisas. Então, aqui, para a gente, porque já está na hora, fizemos uma hora, mas nós vamos fazer mais uma, ou duas, ou três, porque esse assunto é um assunto muito interessante. Estou à disposição. Paiva, eu espero que você venha mais aqui para a gente ver. Aqui no Brasil, só para ter uma ideia rápida, geral, para a gente terminar, nós temos uma outra empresa chamada H3 Dynamics. Ela é especializada em drones para mapeamento e inspeção industrial, com soluções personalizadas para diversos setores. Por exemplo, hoje em dia você faz a inspeção de um avião desses grandes, você tem que olhar por cima como é que está a fuselagem, não sei o que, você manda o drone vai por cima olhando, salvou um monte de coisa, diminuiu o custo da manutenção dos aviões. E não precisa ser só isso, não. Uma das coisas que eu trouxe para falar aqui, das aplicações civis, eu apliquei no meu prédio. Né? Eu apliquei no meu prédio. E sabe o que foi? Um drone parecido com esse seu, só que um pouco maior. Ele é equipado com câmeras termais. E nós precisávamos fazer uma inspeção em todas as paredes externas para detectar vazamentos. Então, o que esse drone fez? O que a gente pediu para ele fazer? Ele fez, a empresa fez o mapeamento externo do prédio, nomeou as paredes, os andares, e ele tem dois sensores, um de visão normal e um de visor térmico. Então, eu já sei quais apartamentos, de quais andares, estão com vazamento nas paredes externas ou não. Nossa. Olha só, aqui em São José dos Campos, nós já temos essa capacidade. Então aplicação civil de origem militar. Essa H3 Dynamics, ela oferece drone de alta performance e precisão, além do software para análise e processamento de dados. Ela está em São Paulo e conta com equipe experiente em engenharia e tecnologia. Tem uma outra chamada Horus do Brasil, que é uma empresa focada em drones para o mercado profissional, com soluções para agricultura, topografia, segurança e filmagem aérea. São drones de alta confiabilidade, também treinamento e suporte técnico especializado. A empresa possui sede em Curitiba, essa Horus, e conta com uma rede de distribuidores em todo o Brasil. Tem a SZDGI Technology do Brasil, subsidiária da DGI, maior fabricante de drones do mundo. Oferece uma ampla gama de drones para consumidores profissionais. Seus drones são conhecidos por facilidade de uso, recursos avançados e alta qualidade. Ela está em São Paulo e conta com uma rede de revendedores em todo o Brasil. Tem a Garuda Robotics, não sei se você já ouviu falar. Essa eu não conheço. Empresa que desenvolve drones para o mercado de segurança pública, com soluções para monitoramento, patrulhamento e reconhecimento. São drones robustos, confiáveis, equipados com diversos sensores e equipamentos para missões específicas de segurança das polícias militares. Ela está com sede em Brasília e tem uma equipe especializada em segurança pública. E a evolução, o mercado de drones começou a desenvolver na década de 2010, com a importação de modelos estrangeiros. O crescimento foi a partir de 2015, o número de fabricantes nacionais de drones aumentou, impulsionado pela demanda e por soluções personificadas para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro de drones é um dos mais importantes da América Latina, com grande potencial de crescimento. Imenso. Sendo horrivelmente, né? É muito importante. Por exemplo, você varar esses créditos de carbono, você é tudo feito na base de drone. Pronto.
Olha que coisa boa. E é muito interessante. Inclusive, hoje, eu vou lá no Parque Tecnológico, que tem a FINEP, está lá hoje, financiadora do governo. Uhum. E eu vou apresentar para o pessoal, vou saber a respeito de que nós temos um... Porque o problema do drone é o combustível. Então, por exemplo, esse daqui dura 5 minutos, esse que eu tenho aqui, que ele fica... Esse é elétrico, com uma bateria pequena, né? Então eu vou pouco. Ele dura 5 minutos, 4 minutos, sei lá, e termina. Os drones têm drone de meia hora, 1 hora, etc. Que em geral são motores elétricos, ou tem motores de combustível líquido, mas o combustível termina. Então, nós estamos com a ideia de fazer drones para segurança e monitoramento de áreas, e fazer um balão como esse que nós fazemos, um dirigível, que fica eternamente no ar e com os sensores funcionando. Já existem. Já existe. Então, nós estamos com essa ideia. Impressionante. Então, gente, essas são as notícias iniciais que nós temos de drone. Nós vamos trazer mais gente, o Paiva vai me ajudar aqui na concepção. Tem um rapaz que ele tem uma fábrica de drones em Mogi das Cruzes, o Rodolfo Kuntz, se não me engano o nome dele, o Ricardo. Ele é lá Mas você vê, ó, o dronezinho, ó, olha meu dronezinho de R$ 200, olha aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu tentei fazer um desse funcionar com um amigo meu, aí nós descobrimos que a gente apanhou, a gente fez ele decolar, mas o problema ali estava no operador. O operador é um problema sério. O operador não conseguia botar ele para andar porque a gente esqueceu de fazer uma sincronização do comando dos botões ali. Depois que ficamos umas 3 horas. Não, é verdade. Agora você dá na mão do molequinho, o molequinho resolve. Exato, mas foi isso que aconteceu. Resolve em 10 minutos, resolve, é impressionante. Foi isso que aconteceu. Você, com toda a engenharia que a gente tem e tudo mais, você demora, fica pensando, raciocinando, fazendo um algoritmo na sua cabeça. Eles chegam e já tem o algoritmo pronto, e já vão... É muito bacana. Impressionante. É gostoso trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. E a gente vê a coisa crescendo como um filho. Bom, o Juan está louco da vida, que já passou o horário, ele está louco de fome, sabe? Porque ele fica com fome, então ele não come. Ele trabalhou bastante hoje, viu? Eu cheguei aqui mais cedo, converteu tudo ali. Muito bem. Paiva, muito obrigado, mas nós vamos continuar essa notícia, essas coisas de drone aqui, porque eu vou te contar, viu? Tem tanta coisa para a gente falar. Olha, eu tinha 10 páginas, nós falamos de 2 só, tá vendo? Eu trouxe bastante coisa aqui que eu resumi no... Não, olha, eu falar... tenho aqui, por exemplo, nós vamos falar também sobre por que o Irã se tornou um importante fabricante de drones. A característica dos drones iranianos, os impactos, etc. e tal. Depois tem também os maiores fabricantes de drones do mundo, da China, dos Estados Unidos, da Europa e outros lugares e tal. O Brasil está dentro, o Brasil está dentro. Não deu tempo. Nós vamos voltar a esse assunto. Amigos ouvintes, desculpem, mas o negócio é muito emocionante. Nós falamos aqui, pensamos que já estava no meio do coisa, já está no final do programa, né, pai? Passa rápido. Quando o assunto é bom, passa rápido. Amigos ouvintes, um bom dia. Infelizmente, a hora da televisão é hora, então nós temos que terminar. Tchau, tchau. Um bom dia a todos. Muito obrigado por nos darem a sua atenção. Make your touchdown. Minus his nose being now rotated down toward the runway. Chute being deployed. And nose gear touchdown.
Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.